A paz do Senhor, conectados. Que coisa maravilhosa é poder estar aqui para a gente falar desse Deus, né? Expressar esse Deus, celebrar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E como é que a gente celebra? A gente testemunhando, né, das coisas gloriosas que o Senhor Deus tem feito. O nosso Deus é um Deus glorioso. Por que que Ele é glorioso? Essa glória ele adquiriu pelos seus grandes feitos. A Bíblia diz que quando a gente olha a natureza, olha o firmamento, a gente pode ver a beleza e a grandeza desse Deus. E hoje nós estamos aqui, né, nessa oportunidade muito linda que o Senhor tem nos dado. Meu nome é Leia, eu já estive aqui, é a segunda vez que eu estou no Conectados. Eu nasci num lar cristão, né? Os meus pais são cristãos. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Diadema, São Paulo, e para mim é uma honra, né, estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre algo muito poderoso, viu? Muito poderoso. Quando eu recebi o convite, logo o Espírito Santo me deu esse tema. E o tema de hoje é sobre o medo, tá? E o nosso Deus, esse Deus poderoso, um Deus grandioso. Davi disse assim: Senhor, quem é o homem, né? Para que te lembres dele. E aí Davi diz: o Senhor fez o homem menor que os anjos, mas nos coroou de glória e de honra. E essa glória e essa honra que está sobre nós é o Senhor Deus. A vida que está em nós vem do Senhor Deus. E tem um texto lindo, viu, crianças? Que eu quero que vocês memorizem. Aqui em casa eu falo muito para Melry, para Antonella, para Letícia, para o João também. Em primeiro lugar, a gente precisa saber quem nós somos, tá? Porque a partir do momento em que a gente sabe quem é, a gente vai saber o que precisa ser feito. E esse texto de 1 Coríntios 6:17 diz assim, ó, aquele que se une com o Senhor, é um só espírito com ele. Olha que coisa poderosa. O nosso Deus, o espírito do nosso Deus se une ao nosso espírito e é um só espírito conosco. Um dia o Senhor disse para mim: quando você fala, eu falo com você, eu falo através de você. Quando você anda, eu ando com você. Então, crianças, o tema de hoje, que fala sobre o medo, vai trazer cura, vai trazer ao seu coração, à sua mente, olha, o entendimento de quem você é e quem está unido a você e que você não pode ter medo. Não pode ter medo, nunca pode ter medo, tá? Mesmo na hora de um desafio, mesmo quando você fez algo que não podia fazer, não tenha medo de falar a verdade para a mamãe, não tenha medo de enfrentar, seja o que for preciso, não tenha medo, tá? O texto que a gente vai ler está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim, ó: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Né? Olha a pergunta que Deus fez a Adão: Onde você está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Olha só a fala de Adão. Deus, né, ele veio chamar Adão. A Bíblia diz que Adão ouviu os passos do Senhor no jardim. E aí ele teve medo e se escondeu. Quando Adão desobedeceu, Adão se escondeu. Não foi Adão que foi procurar o Senhor. Não foi. Sabe quem foi? O Senhor Deus que veio falar com Adão. E por que que o Senhor Deus veio falar com Adão? Porque o Senhor Deus, a Bíblia diz, que ele fez o homem e ele amou esse homem de uma maneira tão grandiosa. E é um amor que não ficou só na intenção. Às vezes a gente ama alguém, mas fica em segredo. O amor do Senhor Deus não ficou em segredo. O amor do Senhor Deus, ele expressou, sabe como que ele revelou esse amor?
enviando Jesus para morrer por nós, tá? Para que através de Jesus, viu, crianças, a gente tivesse acesso a Deus e através de Jesus a gente vivesse para sempre. Vocês sabiam, crianças, que antes, quando o homem pecava, ele tinha que ir diante de um sacerdote, ele precisava levar um animal para ser sacrificado. Esse animal, ele levava e deixava diante do sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do animal, e aí ele dizia, ele confessava o pecado, ele dizia para o animal: você vai morrer porque eu menti, você vai morrer porque eu enganei. E assim, seja qual fosse o pecado, ele confessava, aquele animal era símbolo, ele colocava a mão na cabeça do animal, e todos aqueles animais que morriam por causa dos pecados, ele era símbolo, figura, de Jesus. Aqueles animais, eles apontavam para que o Filho de Deus um dia viria para morrer por causa dos nossos pecados. Então, sabe qual é o posicionamento, crianças, as mamães que nos assistem, todos aqueles que ainda vão assistir? Sabe qual é o posicionamento meu e seu diante dos nossos erros? A Bíblia nos chama a nos arrepender, a confessarmos os nossos pecados, que o Senhor nos perdoa. Não podemos ter medo de nada. O medo, quando ele vem para nos roubar, ele vem para nos afastar do Senhor, ele vem para nos impedir de fazer aquilo que nós precisamos fazer, tá? Então, eu quero deixar aqui encorajando você, não tenha medo. Eu quero também trazer à memória a história de 3 jovens que vieram de um outro país, eles foram tirados do seu país, eles foram levados ao palácio do rei, como eles eram sábios. A Bíblia diz que eles eram entendidos em toda a ciência. Sabe aquela criança que ama aprender? Assim era Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que entre todos os jovens que o rei escolheu para servir lá no palácio e servir aquele povo diante do rei, eles eram os mais sábios e entendidos em toda a ciência, eram estudiosos. Mas um dia eles foram confrontados com aquele rei, porque o rei, no seu orgulho, né? Quando ele viu a beleza do seu reino, ele olhou para todos os reinos da terra, os países em volta, e não tinha ninguém como ele. Sabe o que ele desejou fazer? Uma estátua de ouro. E aí ele fez essa estátua de ouro e ele fez um decreto. Todas as pessoas tinham que se inclinar diante daquela estátua e adorar, reverenciando, né, que ele era o poderoso rei. Mas entre todo aquele povo tinha 3 jovens que amavam o Senhor Deus e escondeu no coração, o primeiro de todos os mandamentos. Qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas, e só a Deus adorar, e só a Deus servir, e só a Ele nos prostrar. E aí, aquele rei, o rei Nabucodonosor, ele mandou aquecer uma fornalha que ele tinha 7 vezes mais do que o normal. E aí ele disse que se aqueles jovens não se prostrassem e adorassem, eles iam ser mortos na fornalha. Sabe o que aqueles jovens disseram? Quanto a isso, rei, já temos decidido. Não vamos nos prostrar, não vamos te adorar, porque só o nosso Deus nós vamos adorar. E aí eles foram lançados na fornalha de fogo, mas a Bíblia diz, olha que coisa linda, a Bíblia diz que quando eles foram lançados, os homens que estavam levando eles para a fornalha foram queimados e mortos, mas eles não. E a Bíblia diz que aquele rei, quando olhou para a fornalha, ele não viu só 3, ele não viu só os 3 jovens, ele viu um ser, ele diz, né? Era semelhante ao filho dos deuses. E ele chama eles para fora. E aí ele
lança outro decreto, ele manda uma carta para todas as províncias, para todos os países do mundo, dizendo de tudo que tinha acontecido e que só o Deus verdadeiro, Deus dos céus, deve ser adorado. E eu trouxe também à memória de vocês essa história, porque seja qual for o desafio, seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o medo que o inimigo tenta colocar na mente da criança. Às vezes a gente acha que é só o adulto que tem medo, não tem. A criança tem medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu não sei, eu não conheço você, mas o Espírito de Deus que me deu essa palavra conhece você, sabe do que você tem passado, sabe aquilo que passa na sua mente, e eu quero encorajar você. Olha, de todas as riquezas que o ser humano tem, a maior delas é ter acesso a Deus. Sabe Jesus, o Filho de Deus? Não tinha aqueles animais que morriam quando as pessoas pecavam? Houve um tempo que Deus não aceitou mais aquele sacrifício. E a Bíblia diz que no momento exato Jesus nasceu. E ele veio para, olha, levar o castigo que era nosso. Levar, a Bíblia diz que todas as feridas que foram feitas em Jesus foi por nossa causa, porque Jesus morreu por causa dos pecados das pessoas que existiam naquela época. Jesus morreu por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus morreu por causa dos pecados das pessoas que ainda vão nascer e vão pecar. A Bíblia diz isso. Todos os pecados Jesus levou, ele recebeu o castigo que era nosso, mas as feridas que foram feitas no corpo de Jesus me curou, tá? As aflições que Jesus passou me trouxe paz. Então eu não preciso ter medo. Eu lembro que quando eu era criança, eu passei por algumas dificuldades e eu tinha medo, mas o Senhor me ensinou que eu não posso ter medo, que eu preciso falar a verdade para a mamãe, que eu preciso falar a verdade para o papai, que eu preciso, ó, falar a verdade onde quer que eu esteja, e eu não posso temer, porque o Deus que se une ao meu espírito, sabe o que ele vai fazer? Ele vai nos dar estratégia para a gente tomar as decisões que a gente precisa tomar. E quando a gente fala a verdade, o Senhor nos protege. Olha o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que aconteceu? No meio daquele fogo, no meio daquela fornalha aquecida, que não tinha possibilidade deles saírem vivos, o Senhor mandou o seu anjo e livrou eles. Hoje mesmo eu passei uma situação aqui com a Melry, e aí, no primeiro momento, eu falei, filha, o que aconteceu aqui? E logo ela falou, mamãe, foi assim. E eu falei, muito bem, não tenha medo, filha. Não tenha medo, não tenha medo. E eu quero, antes de finalizar, fazer uma oração, tá? Para que o Senhor dê a você, criança, mamãe, papai, coragem, coragem, poder para falar a verdade quando precisar, poder para tomar decisões que louvem ao Senhor. Amém? Olha, fechem os olhinhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para o teu louvor, Senhor. Cada célula do nosso corpo é para o teu louvor. Nossa mente, nossas emoções, nossos desejos e vontades. Ó Senhor, dai a cada criança, a cada mamãe e papai que estão assistindo, aqueles que irão assistir, poder, Senhor, para não ter medo, para tomar decisões que te louvem, que te honrem, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante daquele rei poderoso, diante daquela multidão de pessoas, não se prostraram. Ó Senhor, que nós possamos te honrar com os nossos pensamentos, com a nossa fala, com as nossas ações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.